Glória a Deus, queridos. Vamos orar então? Apresentar a nossa mentoria. Sejam todos bem-vindos nessa noite de terça-feira. É uma grande alegria estarmos aqui reunidos para aprender e compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações para trazermos aos líderes, à igreja, tá bom? Oremos ao Eterno nosso Deus e nosso Pai. Te apresento, Senhor, esta palavra, te apresento, Senhor, este momento de mentoria que o Senhor tem nos permitido nesses dias, Pai, de terças-feiras, para estarmos aprendendo, estarmos em comunhão e ministrando, Senhor, sobre a liderança, Pai. E queremos te louvar, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado nestes dias, Senhor, para fazer a tua vontade. Obrigado, Senhor, por cada líder que está entendendo a importância, Pai, desta mentoria. Está entendendo que aqui é um momento de nós estarmos em comunhão e também estarmos sendo direcionados pelo Senhor. E assim, Pai, para que o discipulado aconteça, a consolidação avance e possamos assim, Pai, glorificar o teu santo nome. Pai, no nome de Jesus, nos conduz em tudo, Pai. Que os teus anjos se acampem nos guardando, Pai. É o que nós te pedimos, é o que nós te louvamos. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, queridos. Amém. Glória ao nome do Glória a Eterno. Amém. Maravilha. Glória a Jesus. Queridos, deixa eu explicar algo para vocês. O nosso bispo, ele estaria ministrando hoje, só que ele teve uma situação com o netinho dele, que passou mal, ele ficou roxinho, ficou, assim, uma situação que deixou todo mundo muito assustado, e ele foi levado ao hospital com urgência. E aí o bispo, ainda há pouco, me comunicou, e aí por isso a ausência dele hoje, que ele estaria trazendo a palavra sobre, né, o tema, o líder que Deus usa. É um tema que ele já ministrou para a liderança da Márcia Carvalhos, mas nas próximas terças-feiras, nas 2 próximas terças-feiras, ele estará conosco, eu creio, em nome de Jesus. E aí ele pediu que eu estivesse tocando, né, a mentoria hoje. E aí eu já tinha um tema que eu queria trazer hoje, que é sobre relacionamentos, e assim, hoje eu quero praticamente ministrar sobre vocês. Eu estive um pouco adaptando um texto aqui, e nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos, e também com o tema desta palavra, os desentendimentos revelam nosso nível de submissão à autoridade. Você pode repetir comigo? Os desentendimentos revelam... Desentendimentos revelam nosso nível de submissão à autoridade. Nosso nível de submissão à autoridade. Submissão à autoridade. Amém? Então, eu não sei se vocês já conseguem pegar aí, mais ou menos, o que nós vamos tratar sobre esse nível. Ou seja, quando acontece desentendimentos, é aí que vai ser revelado o nosso nível de submissão à autoridade que está sobre nossa vida. Isso se aplica tanto dentro da família, como dentro da igreja, como dentro do trabalho. Enquanto, né, está tudo bem, tranquilo. Mas aí quando vem as desavenças, vem os desentendimentos, vem a discordância, será que nós temos conseguido manter ainda a nossa submissão, o nosso respeito e a nossa consideração pelas autoridades? Então é nesse viés, é nessa pegada que nós vamos falar hoje aqui. Eu tenho certeza que vai abençoar grandemente a nossa vida nessa noite. Amém? Quem crê nisso? Amém, eu creio. Glória a Deus. Eu creio, meu apóstolo. Então o nosso texto, meus queridos, está aqui em Marcos, capítulo 14, verso 44 e o 45. Também tem uma citação lá em Mateus, se não estou enganado, 25 ou 26 também, lá no final dos versos, que diz assim: ora, o traidor
tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, lhe disse: Mestre, e o beijou. Então aqui é o contexto de Judas, no momento que ele trai o Senhor Jesus, e a sua traição, ela culmina, né, na sentença dele, a crucificação, né, a condenação ali, o julgamento, e posteriormente a sua tortura e a sua crucificação. E aqui eu quero começar contando um pouco da minha história, tá? E aí vocês vão entender onde que eu quero chegar um pouco com isso. Logo que eu aceitei Jesus, por volta dos meus 21 anos, eu escrevi um pouquinho da minha história aqui, nesse texto. Eu aceitei Jesus numa igreja pentecostal independente, tinha por volta de 21 anos, e estava começando o ministério. E Deus colocou 2 grandes homens de Deus, né, para pastorearem a minha vida. Eles eram pessoas muito usadas por Deus, cheios de unção, de graça, e tinham muitos valores, e têm muitos valores. Um grandemente usado na palavra, na ministração de cura, no avivamento, e outro muito usado na área do louvor, né, ministrando louvores, inclusive de cura. Inclusive eles fizeram, né, o meu casamento nesta ocasião, né, tinha por volta de 21 anos, e eu estive servindo nesta congregação independente por volta de 2 anos, e sempre estava nas reuniões, sempre, né, nas reuniões de culto, enfim, então sempre procurei estar bastante presente aí nas programações desta congregação. E tudo era ótimo, né, entre aqueles ministros, até que um dia houve uma discordância, e até posso dizer que fui setado pelo maligno. E o motivo da discórdia não é importante, mas a situação revelou que eu tinha uma falha em minha compreensão sobre, né, autoridade e submissão. E essa foi uma lição valiosa que Deus usou ao longo dos anos de meu ministério. Ou seja, ele usou essa lição que aconteceu para me ensinar algo, né, nos meus anos que seguiriam do meu ministério. Então, por causa do que eu vivenciei, entendo que a tentação que ocasionalmente as pessoas sentem de terem um pensamento bastante elevado acerca delas mesmas e abandonar seus mentores espirituais. Então devido a essa experiência, eu percebi o quanto as pessoas elas são tentadas, digamos assim, a terem um pensamento muito elevado acerca delas mesmas, ao ponto de elas abandonarem os seus mentores espirituais. E foi exatamente isso que eu fiz àqueles homens que haviam sido tão graciosos comigo, tão generosos e tão amáveis, né? E eu os deixei quando tive o nosso primeiro grande desentendimento, podemos dizer assim. Embora eu chamasse de meus pastores, o conflito entre nós revelou que eu nunca lhe havia dado, né, o lugar de autoridade na minha vida. E eu tinha percebido que eu nunca havia os considerado como autoridade em minha vida. Infelizmente, o verdadeiro nível de compromisso de alguém vai ser testado, não nos bons momentos, como eu disse, né, no início, mas principalmente nos momentos de conflitos e desentendimentos. É fácil caminhar quando concordamos com a autoridade espiritual que está na nossa vida, ou a autoridade familiar, ou a autoridade, digamos assim, empresarial, ou na empresa, né? Agora, o que acontece, né, quando nós discordamos ou experimentamos um conflito de relacionamento? E é justamente nesse momento crítico que o nosso verdadeiro nível de submissão se tornará visível. Então, quando Jesus chega lá, ao chegar ao Getsemane, por exemplo, no caso, Jesus já estava lá no Getsemane, Judas chega lá depois no Getsemane, Judas vai dizer algo que revelou, justamente nessa passagem, que nós vamos ter aqui uma pegada legal, que Judas vai ser revelado quem realmente Jesus era para Judas. Então, a verdade sobre o reconhecimento de Judas Iscariotes, aqui Judas Iscariotes, não Judas Tadeu,
mas Judas Iscariotes, a autoridade de Jesus e submissão, foi exposta, né, na vida de Judas. Quando ele chega, e ele vai falar bem assim, mestre, né, e vai beijá-lo, né, para dar o sinal, né, para aquelas pessoas que ele tinha vendido Jesus ali, né, por 30 moedas. E essa palavra, justamente aqui no texto original, ela vai revelar o tipo de relacionamento que existia no coração de Judas. Amém? Vocês estão me ouvindo? Amém. Podemos continuar? Podemos. Dando para entender, queridos? Glória a Deus. Está dando para ouvir, sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Então, olha só, esse nível de... essa palavra que Judas vai usar, né, mestre, ela é um grande segredo que está aqui no texto original, tá? Acho que o irmão Roberto está com o microfone aberto aí. Ah, beleza, que ele está dando uma microfonia aqui. Então, assim, então essa palavra no texto lá, no original grego, ela vai dar uma pista muito importante de quem Jesus realmente era no coração de Judas. Então, quando ele usa a palavra mestre no grego quer dizer didaskalo, ou didaskalos, que quer dizer professor, quer dizer mestre, né, como a palavra rabi, um professor muito digno, muito majestoso, muito magistral, muito fabuloso. Entretanto, existe uma grande diferença entre você admirar uma pessoa por aquilo que ela é e se submeter à pessoa por aquilo que ela é. Aí tem uma diferença muito grande. Por exemplo, aqui no texto de... deixa eu ver aqui. No texto aqui de João 13:13, Jesus falou assim, o próprio Jesus disse, né? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Eu não sei se vocês já perceberam, mas em nenhum momento, não há um versículo, eu discordo, se alguém achar para me corrigir, mas até onde eu tenho conhecimento, se eu tiver errado, eu peço que vocês possam me corrigir, caso vocês lembrem. Mas eu não lembro em nenhum momento, em nenhum versículo da Bíblia, que os discípulos se referiram ao Senhor como Jesus. Ei, Jesus vem cá. Mas sempre eles se referiram a ele como mestre e senhor. Inclusive, Tomé vai chamar de Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Ele sempre vai chamar Jesus por aquilo que de fato ele representa para ele. Então, talvez nós não percebemos, mas como nós nos referimos às pessoas, ela diz muito o que elas representam para nós. Então, você pode dizer, com as testemunhas de Jeová, muitas vezes elas dizem assim, mas isso é só título, né? Jesus falou que ninguém deve chamar de mestre outras pessoas, etc, etc, etc. Claro, nós só temos um mestre, que é o Senhor, e só um Senhor que é Jesus. Mas existem ordens sociais que é importante nós respeitarmos, porque senão a sociedade viraria uma bagunça, né? Como, por exemplo, pai, mãe, supervisor, professor, né? Então são classificações que elas são importantes nas questões sociais, porque senão a sociedade viraria uma bagunça. Por exemplo, né, a palavra pastor dentro de uma igreja, né, representa uma autoridade espiritual. Então, onde que eu quero chegar com tudo isso? Né? Eu vou já mostrar para vocês aqui. Então, os discípulos sempre eles foram respeitosos, reverentes e corteses ao falarem com o Senhor, né, com Jesus, nosso Senhor. Porém, Judas não vai usar esse título. Nos momentos que nós vamos ver Jesus, ou melhor, Judas, né, se referindo a Jesus, ele vai chamar ele de mestre e não de Senhor. Né, uma vez eu percebi isso sem querer, uma vez vendo, né, lendo a palavra de Deus, vendo os momentos da crucificação de Nosso Senhor, eu comecei a chorar, né, vendo, né, tentando entender, meditando na cena de tortura que ele passou, carregando os nossos pecados. Eu falei assim, o meu Senhor fez isso por mim. Então eu falei aquilo porque eu reconheço, no momento de meditação minha, no meu devocional, que Jesus, ele é o Senhor da minha vida, ele é o Senhor da minha história.
Então a palavra Senhor, ela expressa a ideia de alguém que tem autoridade suprema e definitiva na minha vida ou em nossa vida. Então assim, Judas, se tivesse chamado, né, Jesus de Senhor, naquela noite da traição, isso teria um significado diferente, pois Judas teria entregue, né, a sua vida ao controle do Senhor e tinha se submetido à sua autoridade. Porém, Judas não usou a palavra Senhor. Ele usou a palavra professor e revelou que Jesus nunca havia se tornado a autoridade de Deus na sua vida. Então, a verdade é que Judas só havia considerado Jesus como professor, rabino, comunicador talentoso, mas nunca como Senhor, como acontece em todos os relacionamentos em que a submissão à autoridade é necessária. Por fim, chegou o momento em que provou o verdadeiro nível de submissão de Judas. Quando o teste chegou, Judas foi reprovado. Havia uma falha fatal em seu relacionamento com Jesus. E aí nós vamos perceber que esse problema de relacionamento que Judas tinha com Jesus, nós vamos percebendo nas nuances das leituras do Novo Testamento, capítulos antes dessa passagem, quando aquela mulher, por exemplo, ela quebra, né, o vidro de perfume ali, bastante caro, né, e unge o Senhor, né, e chora aos pés do Senhor, e Judas poderia ser sensível àquele ato e ser sensível, né, àquela situação e glorificar a Deus pelo que estava acontecendo, mas simplesmente ele age até com indiferença com o que está acontecendo. Para que quebrar esse vidro de perfume caro? Não podia vender vender para os pobres, né? Perdão. Vamos lá, tá dando para entender aí, queridos? Sobre o que nós estamos falando? Tá dando para pegar onde nós vamos chegar com tudo isso? Amém. Eu estou contextualizando para nós chegarmos num ponto que é muito importante para a nossa vida ministerial. Então, como eu estava dizendo, nós vamos ver que Judas, naquele momento, questiona, né, dizendo, não podia ter sido vendido, ajudaria muitos pobres. Então, você começa a ver que ele começa a divergir de Jesus, né, em alguns pontos. E aí, o que acontece? No fim, tornou-se evidente que a todos que, embora honrasse e seguisse Jesus como mestre, Jesus nunca havia sido seu Senhor. Assim, Judas havia sido falso desde o início do seu relacionamento com Jesus. Não é verdade? Jesus sabia o que estava no coração de Judas, mas continuou a trabalhar em estreita colaboração com ele, oferecendo-lhe suprema misericórdia, maravilhosa graça e impressionante paciência. Jesus concedeu graciosamente seu tempo e atenção a Judas para corrigir as falhas fatais no caráter do discípulo e para endireitar as coisas. Então veja que nesse momento que Judas discorda de Jesus, você não vê Jesus falando bem assim, se eu não me engano lá, eu acho que em outra ocasião Jesus fala assim, olha, respeitem ela, né? Ela está fazendo isso, mas não por discípulos, mas aqui nessa passagem que eu estou falando antes desse ocorrido, você não vê Jesus repreendendo Judas, mas simplesmente deixando Judas contemplar o momento. Jesus vendo aquela atitude de Judas, né, ele se exime de repreendê-lo. Então, olha que coisa maravilhosa onde nós vamos chegar. Eu quero que você continue prestando bem atenção, tá? Então, né, porém, né, mesmo com todo o amor e paciência de Jesus, a decisão, né, cabia sempre a Judas. Ele era o único que, em última análise, determinou o nível de relacionamento que existiria entre Jesus e ele. Jesus estava disposto a ser seu Senhor. Isso é muito interessante. Mas Judas nunca esteve verdadeiramente disposto a se submeter à autoridade de Jesus. Em vez disso, Judas só autorizou Jesus a ser um mestre talentoso em sua vida. Ao longo dos anos, aprendi que leva tempo para realmente vir a conhecer quem as pessoas são. Essa é a exata razão para que o apóstolo Paulo nos adverte
a não impormos precipitadamente as mãos sobre as pessoas, né? Portanto, não fique demasiadamente chocado se descobrir que alguém que você pensava estar com você até o fim não está realmente com você, né? Então, se algum dia isso acontecer, lembre-se de que aconteceu também com Jesus. Assim como Deus usou Judas para oferecer misericórdia, graça e paciência a Judas Iscariotes, Deus pode estar usando você agora para dar a uma pessoa infiel uma chance de ter seu coração transformado para poder se tornar uma pessoa fiel. Só que o que a gente faz geralmente quando acontece uma situação exatamente como aconteceu com Jesus? Realmente a gente tenta cortar relacionamentos, né? A gente fica indignado, a gente tenta revidar, dar o troco. E é assim, queridos, que Jesus quer que nós venhamos reagir? Não. 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 Enquanto nós não estamos vivendo uma situação como essa, talvez é fácil dizer não. É claro que essa, evidentemente, é a posição que nós devemos tomar, mas o que eu quero dizer é que quando nós estamos vivendo uma situação dessa, quantos aqui já viveram situações parecidas com essa, queridos? De você ajudar, investir, fazer a diferença, como eu estou contando o meu testemunho. Já passamos por isso, né? E como é difícil nós estendermos a mão de misericórdia para as pessoas, não é verdade? E aí eu pergunto, Deus pode contar com você para estender a sua bondade a uma pessoa assim? Você será a sua misericórdia, a misericórdia de Deus estendida para dar a essa pessoa uma magnífica oportunidade de promover uma verdadeira transformação no coração, na mente e no caráter? Sabe por quê? Porque aqui, como eu estava falando, né, os problemas nossos que muitas vezes enfrentamos são nos nossos relacionamentos como líderes. Quantos aqui, queridos, pagaram preço mesmo por pessoas? Você que estava com o coração mesmo aberto para ajudar as pessoas, para corrigir as pessoas, para ajudar, para investir nas pessoas, você fez tudo isso e no final nenhum muito obrigado, né, você recebeu. Então essa é uma situação muito delicada que nós como líderes enfrentamos, não é verdade? Verdade, apóstolo. Então, quando eu fui injusto com os meus pastores, anos atrás, né, lá no início, meus atos revelaram uma falha no meu íntimo, que precisava de correção. Então, isso revelou que eu não entendia o real significado de se submeter à autoridade. Então, olhando para trás, eu sou muito grato, até por isso ter acontecido, pois Deus usou essa situação para expor um defeito em meu caráter, que precisava ser eliminado. Quantos irmãos líderes de excelência tivemos na missão? Líderes de excelência, que tinham esse mesmo problema de caráter, mas não quiseram se submeter para serem corrigidos no caráter deles, porque se tivessem, queridos, eu tenho certeza que eles estariam colhendo grandes frutos, né, desta postura e deste comportamento. Foi revelado isso ao caráter deles, mas eles não quiseram aceitar. Então, para me transformar, o Senhor usou o nosso apóstolo Tomé, para me mostrar o quanto ele mesmo já foi desonrado por tantos líderes que ele mesmo acreditou. E assim eu senti Deus como que falando ao meu coração: não faça com este meu filho o que você fez com seus pastores anteriormente. E por conta disso, eu me empenhei e me empenho para ser, para os discípulos, como os meus pastores e o nosso apóstolo Tomé foi para mim, amáveis, perdoadores, com o coração sempre disposto a perdoar e amar, apesar das decepções e desprezo que possa passar até hoje, até porque hoje sou pastor e estou do outro lado do contexto. Antes eu era discípulo, agora eu sou pastor. Então eu estou vendo hoje pelos olhos que eu não via anteriormente. Eu fui corrigido, liberto e transformado.
nunca poderei agradecer a Deus o suficiente por me colocar sob líderes que se importaram comigo bastante. Você seria esse tipo de pessoa para alguém próximo a você neste momento? É muito fácil nós fixarmos, né, no beijo da traição, mas apenas pense em quanto Deus ama aquela pessoa problemática que há em sua vida. E eu digo, queridos, que é justamente aqui o ponto, é que muitos de nós desistimos do ministério. Você sabia que eu vejo, isso aqui é uma impressão que eu tenho, posso estar errado, mas talvez não totalmente. Se eu errar, é por pouco. Eu creio que a maioria das pessoas desistem do ministério, principalmente líderes, justamente por esse contexto que eu estou falando. Não é nem muito pela questão financeira, sabe? Mas, até porque às vezes o pastor pode trabalhar fora, mas aí quando ele trabalha fora, as pessoas condenam ele, não têm misericórdia dele, não entendem ele. Ou quando ele está no ministério, ele não tem os recursos para se manter, e aí ele é acusado do mesmo jeito, por isso, por aquilo. Então são poucos os que se dispõem a entender o seu pastor. E essa palavra não é só para os pastores, eu estou usando aqui o contexto dos pastores, mas também líderes, que aqui tem líderes também. Tem evangelistas, tem diáconos, tem obreiros, tem obreiras, tem diáconos, diaconisas, que você também lida com pessoas, você ajuda pessoas. E aqui a intenção é que possamos, né, refletir essa postura como Jesus teve em relação a Judas, porque senão nós vamos abandonar o ministério. Nós vamos abandonar o nosso chamado. Porque os problemas de relacionamentos são o que mais nos abalam na caminhada com o Senhor, né, servindo. Então, ele está tentando ajudá-la, dando-lhe um amigo como você. Ou seja, Deus quer ajudar essa pessoa dando um amigo como você deve ser. Apesar, irmão, não tem dor maior do que a traição. E eu digo para você, eu acho que todas as traições que nós passamos, nenhuma se compara com a traição máxima que Jesus passou. Porque ele foi traído na amizade, ele foi traído no seu coração, ele foi traído no seu discipulado, e a traição culminou na sua própria morte. Talvez você foi traído, mas você não foi morto, literalmente. Talvez sim, você foi afetado, talvez causou dores profundas, mas você está vivo para se recompor e superar o que você passou. Mas você não foi para uma cruz, você não morreu, você não foi levado à morte, você não foi levado para o paredão. Você está vivo. Então isso já é algo para nós refletirmos, né, na nossa caminhada como líderes. Então, se essa pessoa decidir não responder a sua misericórdia, a sua graça e a sua paciência que está sendo derramada sobre ela por seu intermédio, terá de viver com os resultados das suas decisões. Mas você fez a sua parte, né, como servo de Deus. Deixou as portas abertas. Então, certifique-se de cumprir o que Deus está pedindo a você nesse relacionamento. Pode parecer difícil fazer isso, mas precisa ser grato por Deus ter gentilmente confiado a você a responsabilidade de dar àquela pessoa uma última chance. Talvez Jesus sabia, esse cara vai se matar, ele vai se suicidar, mas eu vou dar a oportunidade a ele de se redimir. E sabe, querido, se um dia perdermos discípulos, se você perder liderado, se você perder pessoas, né, que você tanto fez, tanto ajudou, tanto se esforçou, não se preocupe. Deus vai trazer outros. Jesus não tinha 12? Um foi embora, mas Jesus estendeu até o último momento a sua misericórdia. Mas através dos 11 que ficaram, Jesus, através de um, multiplicou 3.000. E assim, queridos, a igreja chegou até hoje, onde nós estamos. Talvez um discípulo que você vai oferecer misericórdia, talvez vai voltar, talvez outros não, mas os que ficarem, pode ter certeza que esses vão dar crescimento. Amém, queridos? Então, assim, era mais uma palavra, um devocional para o seu coração hoje. Porque eu sei que nós, como líderes, enfrentamos problemas de relacionamento, decepções, enfrentamos, sabe, dores.
Ou até mesmo o próprio discípulo se esforça tanto e o pastor não parece que não vê o que ele faz. Às vezes acontece isso, né? O pastor é passível de erro, nós como, né, líderes também somos passíveis de erro. Ou às vezes nós como pastores e líderes demoramos em assim perceber o que os discípulos fazem, ou até demoramos em demonstrar reconhecimento por aquilo que eles fazem. Mas que tenhamos misericórdia, né? Então eu queria fazer uma oração hoje com você, e que essa oração ela represente a nossa oração hoje. Eu queria que quando eu estivesse lendo, você pudesse ler aí também na sua casa essa oração. Queria que você lesse comigo. Diga assim: Senhor, eu te agradeço pelas autoridades espirituais que tu colocaste em minha vida. Ajuda-me a aprender a honrá-las, respeitá-las e me submeter verdadeiramente à sua autoridade espiritual. Se houver algum defeito em meu caráter que faça com que eu me rebele ou haja de maneira ímpia, exponham a mim agora, para que eu possa lidar, Senhor, com isso e mudar. Quero me certificar de que os meus compromissos são reais e não falsamente inventados. Então, opera em mim e traga à luz todas as áreas que precisam de trabalho e atenção. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém, queridos? Agora eu quero liberar uma confissão sobre a sua vida hoje, e também você vai fazer essa confissão sobre a sua própria vida hoje. Como a bispa falou essa semana, nós precisamos confessar as verdades de Deus em nossa vida também. Então diga assim: eu confesso que Deus me usa para estender misericórdia, graça e paciência às pessoas infiéis, dando-lhes uma chance de terem seu coração transformado e se converterem verdadeiramente e de se tornarem fiéis em seus relacionamentos com os outros. Eu sou a misericórdia de Deus estendida. Diga aí, diga assim: eu sou a misericórdia de Deus estendida. Ele bateu no meu ombro e me instruiu a amar, a perdoar e a ajudar aqueles que precisam disso. Eu me recuso a me fixar no beijo da traição. Em vez disso, decido ser grato por Deus me haver confiado a responsabilidade de dar a esses indivíduos a última chance. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Quem entendeu essa confissão? Quem entendeu Amém. essa confissão? Amém. Você é o canal de estender misericórdia. Aí você vai dizer assim: apóstolo, qual é o sinal, apóstolo, que eu sou o canal de misericórdia estendido para as pessoas? Deus vai falar no teu coração. Sabe a sua mãe que pega no teu pé? Sabe a sua mãe que não conhece Jesus? Pois é. Quando você estiver sentindo isso, rejeição, sentimento em relação à sua mãe, pois é. É essa pessoa que você vai ser Jesus para ela. Sabe o teu marido difícil? Pois é, você vai ser Jesus. Você vai ser a misericórdia de Deus estendida para ele. Sabe aquele funcionário do trabalho que o bichinho é chato, que tu prega para ele ajuda e o bichinho é difícil? Pois é, você vai ser a misericórdia de Deus estendida para ele. Sabe aquele discípulo que você fez tudo e ele saiu ou ela saiu e nem muito obrigado ele te deu? Pois é, você vai ser a misericórdia de Deus estendida para ele. Sabe aquele pastor que não reconheceu o que você fez? Pois é, você vai ser a misericórdia de Deus estendida para ele. Sabe aquele liderado que você tem? Pois é, você vai ser a misericórdia de Deus estendida para ele. Quem está entendendo a profundidade disso? Irmãos, isso é muito profundo, irmãos. Se você não entender isso, você não entendeu o que é servir Jesus. Jesus nos deu esse coração para suportar, irmãos. É Ele em nós que nos faz suportarmos.
Isso é muito forte, porque se nós não chegarmos nesse nível, nós não vamos avançar. Tem uma irmã que saiu da igreja, uma obreira, que eu sei que ela tá doida para voltar, mas ao mesmo tempo que ela quer voltar, ela é cheia de orgulho. E aí eu falei para ela, ela teve um sonho, e Deus me deu a revelação desse sonho, irmãos. Como eu tô vendo essa luz do dia, eu entendi o sonho. Que no lado da mão dela, ela via uma criança. Ela estava na igreja comigo e havia uma criança que eu pegava na mão. E do outro lado havia uma espada. E na direção havia uma seta e eu conduzia ela. E Deus me deu essa revelação que essa criança é ela. E a palavra é a Bíblia. E Deus quer que ela volte para ela ser discipulada e instruída no caminho que Deus tem para ela. Só que o orgulho dela não permite, mas as portas estão abertas para ela, eu já disse para ela. Só que ela não quer. E ela bate na tecla que dentro da igreja tem pessoas que não são de Deus. E que Deus vai fazer o rebuliço dentro daquela igreja, porque tem pessoas infiéis, tem pessoas mau caráter, tem pessoas que estão transvertidas de lobo em peles de ovelha. E aí eu fico falando, meu Deus, misericórdia, a pessoa já está julgando. Eu falei, meu Deus, como é que essa pessoa já não... o que essa pessoa está fazendo na terra? De tão santa que ela é, meu Senhor. Mas eu oro por ela, Cris, diante de Deus, eu não guardo o ressentimento dela. Porque eu falei para ela, olha, no dia que você sentar comigo para conversar, eu vou lhe explicar esse sonho. Então nós temos que ser essa fonte de misericórdia. Dói, irmãos, dói. Você não sabe o quanto ser traído dói. Não só no relacionamento conjugal, mas também na amizade, na confiança. Mas que nós possamos ser Jesus para essas pessoas, né? E aí eu concluo dizendo aqui para você, aqui, queridos, agora. Você é capaz de pensar em um momento em que Deus usou uma autoridade espiritual para trazer correção à sua vida ou para revelar a sua falta de submissão? Eu vou dar um exemplo. Minha apóstola, Deus já usou ela para me corrigir, e como eu aprendi com o bispo Carlos, quando dói, irmãos, é que nós estamos sendo corrigidos. Nós estamos sendo tratados por Deus. Realmente, quando dói, só que também, né, às vezes nós gostamos de corrigir, mas não aceitamos ser corrigidos. E Deus usou, né, nossa apóstola, Deus usa a minha esposa para me corrigir, às vezes Deus usa os discípulos. Pensa numa pessoa que está falando aqui, que tinha dificuldade em aceitar ser corrigido. Eu não aceitava não, irmãos. E eu aprendi hoje a ouvir, a ser exortado, a ser corrigido. Hoje eu aceito. Eu aceito porque eu sei que quando eu estou aceitando, Deus está me quebrando e me fazendo um vaso novo. Qual foi a última experiência difícil em sua vida? Qual foi uma experiência difícil, melhor dizendo, em sua vida? Ou você achou fácil... eu vou corrigir minha fala. Peraí, vou corrigir. Foi uma experiência difícil em sua vida ou você achou fácil receber a correção? O que você aprendeu com essa experiência? Eu aprendi, irmãos, que quando dói, nós estamos sendo curados e tratados por Deus. Aí eu finalizo aqui. Deus colocou uma pessoa em sua vida que pode lhe falar sobre áreas de ajustes que você precisa fazer em sua vida, que você precisa fazer. Deus colocou uma pessoa em sua vida que pode lhe falar sobre áreas de ajuste que você poderá precisar fazer. E se, em caso afirmativo, quem foi que Deus colocou na sua vida para lhe exortar? Foi minha esposa, foi a nossa apóstola, no meu caso, a minha própria mãe, os meus discípulos, né, eu já aprendi que eles são, os meus pastores. Deus tem colocado muitas pessoas. A primeira, evidentemente, minha esposa, né, que todo dia está ali me dosando ali, e eu aceito, porque quando eu aceito eu me torno um marido melhor, um pastor melhor. E eu queria que nesses últimos minutos, que eles abriram oportunidade para vocês falarem um pouquinho, muitos levantaram as mãos, e aí eu aproveito aqui para ler os comentários que vocês colocaram. O irmão Jonaide falou, eu gosto quando dói, porque
Deus passa seu bálsamo sobre sua palavra. A pastora Terezinha disse, tanto que foi necessário o Senhor lhe corrigir para gerar vários discípulos de excelência. Verdade. Raquel Leal falou, se batem no seu rosto, dê o outro lado para bater. É sobre isso, né, apóstolo? É verdade, filho. E é muito difícil. É muito difícil tirar a mágoa do coração. Às vezes leva dias, leva semanas, leva meses, para nós entendermos, né, a profunda lição do perdão. Eu entendi. Deixa eu ver o que mais. O Shonaido falou, é porque tem muitos irmãos que preferem falar para outras pessoas do que falar para a pessoa certa. É verdade. Raquel falou, os pastores também são gente, mas tem pessoas que acham que eles têm que ser perfeitos. O que mais? Raquel falou, verdade, apóstolo. Meu tio era um grande líder, sempre acredito nas pessoas. Amém. O pastor Denildo falou, é bem comum isso acontecer, pois sempre haverá alguém que terá um ponto de vista e posicionamento diferente. Exatamente. Deixa eu ver o que mais. Acho que foram esses comentários. Alguém quer comentar, queridos, para nós orarmos? O que vocês acharam? O que vocês receberam? Shalom, meu apóstolo. Shalom, meu pastor. Eu queria dar só um adendo aí, porque, primeiro que a desavença, né, pode ser muito, é bem comum acontecer quando a gente aborda um assunto, né? E sempre nós devemos ter como um aprendizado e a oportunidade, em meio à desavença, em meio à indiferença, um aprendizado, né? Um aprendizado. Logo quando eu cheguei na missão, o senhor uma vez me falou uma coisa que a gente estava fazendo um curso de teologia com o senhor, e uma coisa que eu sempre cito, onde eu vou conversar com pessoas que estão falando alguma besteira em relação à Bíblia, é que se for para a gente discutir no campo para ignorância, já a gente usa do bom senso e se cala, né? Porque não tem como chegar a um denominador comum. Para mim, a desavença sempre será como um start para a gente ter entendimento, para a gente ganhar conhecimento, né? Para a gente aprender também, né? Quando eu era do outro ministério, uma vez eu estava dando aula e estava falando uma grande asneira sobre uma passagem bíblica. Quando o meu pastor presidente, o senhor já foi como ele, me interrompeu em meia aula e pediu para me corrigir. E naquele momento ali, não foi muito agradável. Mas ele chegou no meu ouvidinho e falou, você vai chegar em casa, meu filho, e você vai pesquisar, você vai ver que o que eu estou falando é o que está certo. E a gente tem que ser assim. Quando haver uma discordância, quando haver uma diferença, quando haver uma desavença, a gente tem que sempre buscar a realmente apurar as coisas e ter um aprendizado. E nisso a gente vai crescendo, né? Foi com que realmente eu busco sempre. Hoje a gente ouvir muitas coisas, a gente vai buscar o conhecimento. Isso é o que eu tenho para falar. Amém, né? pastor. E quando a gente se dá ao aprendizado, é claro e é notório uma submissão àquele que nos ensina. O mestre, o professor, o pastor, o apóstolo, o líder, né? E isso é tremendamente bom, porque a gente só Aleluia. abrange o nosso coração, a sabedoria, e com isso a gente se torna melhor como líder. Saber ouvir e escutar é a melhor coisa que a gente tem para fazer nessa vida. Maravilha. Esse é meu dedo. Obrigado, meu pastor, pelas suas palavras. Muito obrigado, meu pastorzão. Muito obrigado. Evangelista Neila, quer também deixar uma palavra, filha? Sim. Eu aprendi que
uma área assim, sobre traição, né? Porque hoje eu sou muito grata ao Senhor por um dia eu fui traída, né? Mas eu aprendi a perdoar e hoje em dia eu virei assim conselheira para outras pessoas. Como o perdão, ele é importante para nós, porque através de todos os acontecimentos que aconteceu comigo, eu aprendi com os conselheiros, que foi o senhor, o apóstolo, a bispa, abaixo de Deus, né? Em primeiro lugar, Deus, para me perdoar, porque eu tinha um coração de pedra. Eu não conseguia perdoar. E hoje, isso que eu aprendi valeu a pena para servir para outras pessoas dentro da minha casa, para outras pessoas que eu discipulo, né, para quando eu levo para a igreja. E tudo isso, a caminhada no evangelho, tudo que nós estamos aprendendo é para mais tarde, para outras pessoas. Vale a pena e, ao mesmo tempo, dói, como o senhor falou, ser traído. Dói demais, mas hoje eu sou essa conselheira que eu sou. E eu sou muito grata a Deus. Somente isso, amém. Maravilha, filha. Obrigado pelas suas palavras, pela sua participação. Glória a Jesus. Mais alguém que levantou a mão? Eu acho que o Amém, evangelista apóstolo. Carlos, né? Amém, Shalom a filho. todos. Para complementar aqui a respeito sobre um assunto também muito importante, da qual dando cumprimento daquilo que o pastor Adenildo falou, a respeito sobre as pessoas que estão no mundo, quando nós agimos de misericórdia, eu peço até perdão pela palavra, que elas falam que somos bestas. Mas, na verdade, para quem nasce de novo, isso não se chama besta, se chama misericórdia. Então, aprendendo conforme o tempo e o amadurecimento, porque nós sabemos que lidar com relacionamento é complicado, mas nós precisamos amar durante um processo, porque nós temos que também lidar com a dor do próximo, porque eu creio que através da consolidação, fixando o fixo, tendo a base, nós vamos conseguir. Amém? Glória a Deus. Amém, filho. Glória a Deus. Obrigado pelas palavras, meu evangelista. Obreiro Jonaido. Shalom, meu apóstolo. Shalom, filho. Shalom aos irmãos aí que estão presentes. Primeira vez que estou participando, né? Glória a Deus, filho. Gostei muito. Quero falar uma passagem aí que eu estava em débito com Deus sobre dízimo, né? E toda vez que eu participava de algum culto que o senhor estava, o senhor sempre falava disso e vinha diretamente comigo. Teve uma vez que eu quis ficar meio... Até falei para minha esposa que eu não iria mais para a igreja por causa que eu estava em débito com Deus e era pessoal, eu e Deus. E foi quando ela falou que não, e o pastor também, nosso pastor William, veio aqui preocupado comigo, disse que não, que eu tinha que continuar e que a única coisa que eu tinha que fazer era dizimar, que isso ia... E ontem eu participei de um culto ali que o pastor lá me deu uma lapada muito segura também. Eu aprendi a lidar com isso, dizer que o pastor não tem que ter medo de pregar a palavra e nem falar a verdade. Porque quando dói, como o senhor falou, é porque você está precisando. E se você está precisando, e quando vem a palavra, você tem que receber e fazer o tratamento, que é ir buscar aquele que você está precisando, né? Essas palavras que eu tenho para dizer, eu fico muito feliz quando as coisas saem para mim assim, eu fico feliz. Amém, meu pastor? Amém, amém, meu obreiro. Obrigado pelas palavras. Queridos, nós temos 3 minutos, nós vamos fazer uma oração breve para nós encerrarmos, aí a gente tirar foto, tá bom? Se vocês puderem abrir a câmera, só os que puderem, evidentemente, tá? Vai ser uma benção, tá? Então, eu vou orar e na sequência você pode abrir, o nosso diretor já vai tirar a foto, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento, te agradeço por esta palavra, pela instrução. Como nós oramos ali, Pai, nesse momento, queremos declarar a nossa submissão, obediência às autoridades e dizer, Senhor, que o nosso coração, meu Deus, precisa, Pai, da Tua presença, da fidelidade
e manter o respeito, meu Pai, uns pelos outros, que nós possamos exercer misericórdia, que possamos, apesar, Pai, das lutas e desafios que passamos como líderes, permanecermos, porque sabemos que é o Senhor que nos sustenta. É assim que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Só quem crê, diga amém e diga graças a Deus. Amém. Se prepara aí, meu diretor. Glória a Deus, amém. Só gente bonita, só povo lindo, só líderes de honra, mulheres virtuosas. Glória ao nome do Senhor. Eita Deus! Já, no 3, vai lá, diretor. 1, 2, 3, sorrisão. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe. Tenham um bom descanso. Obrigado pela participação. Tá, terça-feira estaremos de novo, tá bom? E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, tá? Fiquem com Deus. Um grande abraço, um beijo no coração de todos.